Bom, vamos começar, gente? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui na Tia Marlene para a gente fazer nossa live de festa junina. Já começou, né? Então domingo já começamos o mês de junho. Nosso mês, praticamente, é meu mês favorito, porque eu amo festa junina. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer algumas receitinhas. Então, umas receitas rápidas, outras mais demoradinhas, mas tudo que vocês vão gostar, que eu tenho certeza. A live vai ficar salva, obviamente, e assim que terminar a nossa live eu vou postar a receitinha com todas as receitas, tá bom? Então vamos fazer um bolo de pamonha, vamos fazer um arroz doce brulê, uma canjica com doce de leite e amendoim e uma sopinha. Hoje parece que vai ficar frio, né? Então vamos fazer uma sopinha de fubá, super fácil de preparar, tá bom? Então eu vou começar, gente, com o mais difícil, que é o bolo de pamonha, que é super fácil, só bater tudo no liquidificador e tá pronto, tá bom? Eu só vou pegar aqui os nossos ingredientes, vamos lá? Então vou pegar aqui, só vou pegar uma tesourinha. Então, para essa receita, gente, nós vamos usar um beijo para quem está chegando, tá? Então, aqui a gente vai usar 2 espigas de milho ou 2 latas de milho. Eu gosto de utilizar o milho fresco porque eu acho que fica mais gostoso, tá bom? Mas aí vai de vocês. Se você não gosta, não tem problema nenhum, tá? Pode usar o de lata que dá certo também. Vamos usar também nessa receita 50 gramas de óleo. Então aqui o óleo pode ser girassol, milho, algodão, enfim, o que você quiser. Vamos usar uma lata de leite condensado. Então o meu leite condensado, eu estou usando 0 lactose, então ele é mais escurinho mesmo. Vou usar 3 ovos. E aí, gente, eu vou bater no liquidificador esses ingredientes, tá bom? Se porventura o seu milho estiver um pouco seco, pode pôr um pouquinho de leite ou um pouquinho de leite de coco também, tá? Então, e depois eu vou colocar 50 gramas de coco ralado e 10 gramas de fermento. Só isso, é um bolo super simples, é um bolo que bem cara de pamonha mesmo. Então vamos bater aqui bonitinho. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar. A Dijane, lá de Pernambuco, acabou de entrar na nossa live. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. E eu já vou pegar um pouquinho de leite também para mexer aqui. Vou pegar o leite, só um minutinho. Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar em torno de 50 gramas de leite, tá bom? Só para ficar melhor para bater, tá bom? Como eu tô usando o milho fresco, ele vai ficar mais seco mesmo nesse momento. Já melhorou.
eu tirar aqui. Feito isso, eu vou acrescentar. Aqui no meu bolzinho mesmo, eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Aqui eu estou usando, gente, o coco ralado seco. Por quê? Porque eu acho que fica mais gostoso. Mas se você quiser usar o adoçado, pode usar sem problema nenhum. Na Tia Marlene vocês encontram um coco ralado que eu adoro, que é o da Hibisca, tá bom? Vou pôr 10 gramas de fermento químico em pó. E vamos colocar nossa mistura de líquidos. E tá muito difícil de fazer esse aqui, né? Não precisa peneirar, tá, gente? Eu acho que fica gostoso com os pedaços de milho. Se você achar que ele tá muito mole, né? Porque não tem nada de ingrediente seco, você pode colocar em torno de uns 50 gramas de farinha de trigo, tá bom? Só se você quiser. Então, dou uma mexidinha aqui. Lembrando que é um bolo que vai ficar maçudo, tá? É um bolo bem cara de pamonha. É um bolo quase pudim, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Manda aqui pra gente, fazendo um favor. Se não tiver dúvida, vamos seguir. Então aqui eu vou pegar uma forminha de buraco no meio. Vamos untar com um desmoldante. Uma coisa muito importante, bem untadinho, tá? Então, e aí eu trouxe uma opção também para vocês fazerem mini bolinhos, que é um bolinho pequenininho. Não fica uma gracinha também fazer um mini bolinho de pamonha? E aí se você encontrar o milho com uma palha bonita, você pode colocar aqui na forma também essa palha para ficar diferentona, tá? Então vamos colocar aqui. Coloquei 3/4 da massa. Coloquei aqui também 3/4. Deixa eu só limpar aqui. Tá prontinho. Vou pôr para assar. Forno não pré-aquecido, isso é meio importante. Não precisa pré-aquecer nosso forno. 180 graus, mais ou menos. Em torno de 20, 25 minutos, tá bom? Então, cada um conhece seu forno, então vai depender do seu forninho. Tem dúvida, gente? Manda aqui, por favor. Vou ligar aqui no forno e aí a gente já vai pôr para assar. E aí, enquanto isso, a gente vai fazer o nosso arroz doce brulê e a nossa canjica. Minto, vou fazer diferente. Eu vou fazer a nossa sopa de fubá, tá bom? Manda mensagem, por favor, gente. Crianças, vamos lá? Então, Moniquinha acabou de entrar na live, um beijo, Moniquinha. A Flá acabou de entrar na live, não perdeu nada, só fizemos o bolo pamonha. Mas depois vocês vão assistir bonitinho. Eu vou começar a fazer agora, gente, a nossa sopa de fubá. Eu particularmente, é uma sopa que eu aprendi com uma amiga minha. Eu particularmente gosto pra caramba. E são poucos ingredientes e super acessíveis. Então aqui a gente vai trabalhar com cebola e alho picadinho, que eu já piquei aqui. Vou colocar um pouco de azeite. Pode ser óleo também, tá? Não se preocupa. Mais ou menos uns 150 gramas de bacon. Ai, mas eu não gosto de bacon. Pode ser frango, pode ser pernil, pode ser calabresa, pode ser nada. Você que vai decidir, tá bom? Então aqui eu vou refogar. Esses dois ingredientes, tá bom? Em paralelo, eu tenho
100 gramas de fubá. Aqui eu estou usando, gente, um fubá que eu compro na Zona Cerealista chamado fubá italiano. Ele é caríssimo, você vai pagar R$4 o quilo, tá bom? Mas o legal dele é que ele é mais grossinho que o fubá mimoso. E esse fubá italiano é legal pelo detalhe, a chance dele ficar empelotado é menor, tá? Então por isso que eu gosto de utilizar ele. O Flávio perguntou se eu vou fazer o pão de mel de quentão. Hoje não vou fazer, mas eu posso dar uma diquinha pra vocês, tá bom? Depois eu passo lá pra vocês. Então vou dar uma boa refogada aqui. Enquanto isso, gente, eu vou colocar um pouco da água que está na receita, que são 800 ml, aqui no nosso fubá. Então, ó, vou misturar bem, só para dar uma hidratada, entre aspas, né? Como eu tô com visita, eu vou colocar um pouquinho mais de fubá, tá bom? Só um minutinho. A Denise perguntou, gente, se pode ser água quente. Não precisa não, viu, Denise? Pode ser água em temperatura ambiente. É só para hidratar mesmo. Se quiser, gente, você pode fazer com caldo também. Um caldo de legumes, um caldo de frango, um caldo da sua preferência. É só para hidratar mesmo, tá? Então, coloquei aqui. Estou refogando o nosso alho, cebola e bacon. Dou uma boa refogada para esse bacon soltar bastante aroma. E aí, gente, coloca o nosso fubazinho hidratado, o resto da água e vai cozinhando por volta de 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, tá bom? A Denise perguntou se pode fazer com fubá mimoso. Pode sim, tá? Pode fazer com fubá mimoso, flocão, aquele flocão de milho que faz cuscuz nordestino, pode usar. Quem quiser fazer até com um pouquinho de, misturar um pouquinho de fubá com farinha de mandioca também fica gostoso, tá bom? Eu ia fazer, gente, com vocês uma sopa chamada caldo de quenga. Não sei se vocês já ouviram falar. O que acontece? Esse caldo de quenga, ele é um caldo feito com o frango. Então você vai desfiar o frango, vai colocar para cozinhar a mandioca. Cozinhou a mandioca, processa, faz tipo um purezão, meio que um creme de mandioca, mistura com frango, põe mandioquinha, vagem, cenoura, batata, o que você quiser colocar. E aí vai dando ponto, põe creme de leite também para ficar mais cremoso. Então fica super gostoso também, tá? Denise, a Moniquinha perguntou se tem diferença do fubá pro fubá mimoso. Aqui depende, tá? O que eu estou utilizando hoje, Moniquinha, ele é o fubá italiano, ele é mais grosso. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês, ó. Ele é mais grossinho, tá? Então a chance dele empelotar é menor. O fubá mimoso ele é mais seco. Então a chance dele ficar empelotado é maior. Então eu sempre hidrato os dois, tá bom? A Denise perguntou se pode ser a farinha de mandioca não torrada. Isso mesmo, tá? A não torrada. A Flá perguntou se eu conheço a sopa paraguaia. Conheço, que não é sopa, né? É uma torta. Gente, ó, tem uma boa tostadinha aqui do bacon com alho e cebola. O que eu vou fazer agora? Colocar o nosso fubá. Eu vou dar uma boa mexida nessa mistura aqui, antes de voltar para o fogo, e eu vou completar com o resto da água ou o caldo de legumes. É quase
que você está fazendo uma polenta, não é? Então aqui também eu vou só lavar, entre aspas, com um pouquinho de água para que eu possa não perder isso aqui, né? Pera aí. Aqui. Então, ó, coloquei um pouquinho mais de água, porque eu coloquei mais fubá também. E aí, gente, tem um detalhe. Antes de colocar para a panela, voltar para a panela, eu tenho uma cenoura picada e uma batata picada que as minhas amigas já picaram aqui em casa, né? Então, minhas amigas estão tudo aqui assistindo. E a parte mais difícil que elas vão ter que comer. Então, vamos colocar aqui para cozinhar. E agora eu vou responder as perguntas. Vamos lá. A Denise perguntou se esse fubá que eu usei hoje pode usar para fazer polenta. Fica divino, 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 divino. A polenta seria o mesmo processo, tá, Denise? Só assim, para polenta fica uma diquinha para vocês, para quem quer fazer polenta e para quem tá assistindo também. A polenta, vocês vão usar sempre uma parte, ou seja, uma xícara de fubá para 4 a 5 xícaras de água ou de caldo. Por quê? Vai depender do quão grosso ou ralo você quer. Se você quer mais cremoso, mais água. Se você quer mais encorpado, que dê até ponto de corte, menos água, tá bom? Então, o processo vai ser igual para polenta, só que aqui eu vou fazer como sopa mesmo, mais água e depois eu vou finalizar com couve picadinha, quase um caldo verde, tá bom? É que o caldo verde vai só batata e não vai fubá, né? Vai batata, a cenoura tem lugares que coloca e vai a couve no finalzinho para finalizar, tá bom? Então, a Flá falou que as próximas lives eu poderia ensinar a sopa paraguaia e o pão de mel de quentão, posso pensar, mas as nossas lives de junho já estão finalizadas, já tenho as datas, depois vocês já vão descobrir, tá bom? Gente, se tiver dúvida, pode mandar nesse momento, e aí a gente vai em paralelo fazer o nosso arroz doce brulê e a nossa canjica de... As meninas aqui estão assim... E a canjica de doce de leite com amendoim. É quase, não vamos falar nome, né? Mas quase um Snickers charge, tá bom? Então, vou colocar aqui atrás. Tudo bem, crianças, até aqui? Podemos prosseguir neste momento? Vamos falar um pouquinho sobre arroz doce? Então, nosso bolo tá no forno. A Sol falou que ela também pode vir aqui descascar para comer depois. Por favor, venham sim. Eu tô no Ipiranga, tá? Então fiquem à vontade. Ai, gente. As meninas são da minha turma VIP? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá, crianças. Vamos fazer então o nosso arroz doce brulê? Super, super, super difícil. Aí, para adiantar, obviamente, né? A gente tá numa live, então não dá tempo da gente deixar o arroz cozinhar bonitinho, lá, 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 lá. O que eu fiz aqui? Trouxe o arroz cozido. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui o arroz só para mostrar para vocês uma diquinha. Só um minutinho. Pronto, crianças. Aqui o que eu fiz? Eu deixei de molho, até como uma sugestão para vocês, para cozinhar o arroz mais rápido, tá? Então, por exemplo, aqui eu deixei o arroz mais ou menos 1 hora na água fria. Para quê? Para ele cozinhar mais rápido. Então, ao invés de cozinhar em torno de 20 minutos, ele vai demorar em torno de 10, 15 minutos, tá? Então, põe o arroz, aqui eu estou usando 100 gramas de arroz para 120 de arroz para 240 de água. Então, coloco aqui, deixo descansar. Escorro essa água, ponho mais água e ponho para cozinhar até ficar al dente, tá? Então, tá al dente aqui o nosso arrozinho. Sem açúcar, sem nada, tá bom? Enquanto isso, eu só vou mexer a nossa sopa. Então, deixa aqui.
e tá pronto. Em uma panelinha, na verdade em um bolzinho, o que eu fiz aqui? Eu separei 80 gramas de açúcar, 3 gemas, 100 gramas de creme de leite e 100 gramas de leite. Só isso. O que eu vou fazer? Vou misturar bem. E aí vamos misturar tudo. O arroz, tudo isso. Ai, falta uma coisa muito importante. Eu vou pedir para elas falarem um pouquinho mais baixinho, gente. Só... Crianças, vamos lá. Aqui eu vou usar uma coisa que todo mundo gosta e que todo creme brulee tem que ter, que é baunilha. Então aqui eu vou usar a pasta da Amago de baunilha com fava, tá bom? Então aqui eu vou usar horrivelmente gostosa, tá, gente? Já falo pra vocês que ela é muito horrivelmente gostosa. Então aqui que eu vou colocar o nosso arroz. A nossa misturinha. E a nossa pasta. Denise perguntou se tem na tia Marlene. Vocês vão dar uma ligadinha lá, meninas, por um detalhe. Eu não lembro se tem, mas eu acho que tem sim, tá? E aí tem uma coisa importante. Vocês têm que pensar que a Amago tem a pasta de baunilha com e sem os pontinhos, tá? Sem a fava. Se você comprar com a fava, ela vem escrito premium, tá? Ó, vem escrito premium na embalagem. Pasta de baunilha e ela tem esses pontinhos pretinhos que é da fava de baunilha, tá bom? E agora o que eu vou fazer aqui, meninas? Levar para cozinhar tudo no fogo, vou mexendo de vez em quando até dar uma encorpada. Encorpou, a gente vai pôr no ramecazinho, cobrir com um pouquinho de açúcar e maçaricar, tá bom? Vou colocar aqui. Ó, a nossa sopa tá precisando de água, então vou colocar aqui mais um pouquinho, ó. Aí, tá quase uma polenta, né? Então vou colocar mais água. Esses 800 não foi o suficiente, tava até pegando no fundo. Então, ó, vou colocar mais uns 400 gramas de água, porque eu quero uma sopa, tá, gente? E vocês viram que eu não coloquei em momento algum sal e pimenta? Eu sempre coloco pra finalizar. Então, ó, mais um pouquinho aqui. Gente, dúvidas, perguntas, reclamações? O cheiro está, assim, um absurdo de gostoso. Enquanto isso, o nosso bolo está no forno, não esqueçam disso. E daqui a pouquinho eu vou colocar o nossa couve, que eu piquei, cortei em fitinhas mesmo, né? Na versão da gastronomia, cortei em estilo chiffonade, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer a nossa canjica. Então, a canjica, gente, eu fiz a mesma coisa do arroz doce. Deixei de molho na água por mais ou menos 1 hora. Coloquei para cozinhar com o dobro de água, né? Então, aqui eu tenho 200 gramas de canjica, 400 de água. Coloquei para cozinhar até ficar macia. Então, ó. Está macia. Tudo bem? Denise perguntou se for polenta deixar bem encorpado, exatamente, tá? Se for para fazer polenta, gente, deixa ele bem encorpadinho. A Flá falou que essa live só tem comida gostosa e realmente, né, estamos em época junina, então vamos mexer aqui o nosso creme brulee.
uma encorpada. Não precisa pôr amido nem nada, tá, gente? Aqui, ó, então, nossa canjiquinha cozida. Eu vou colocar 200 gramas de doce de leite. Deixa eu pegar uma colher aqui. Ó, nossa. O leitinho tá chamando. Nosso creme brulee tá chamando. A Denise perguntou qual coco ralado que eu usei. Eu uso da Raibisca, tá, Denise? Que vocês encontram na Tia Marlene. E o doce de leite eu tô usando sem amido, tá? Doce de leite. E eu vou usar 100 gramas de leite integral. Vou mexer bem aqui. E para finalizar, vou pôr 50 gramas de amendoim partido ao meio. Tá bom? Com a Denise perguntou se raibisca. Raibisca com H, tá? É aibisca, mas se pronuncia raibisca, tá bom? Então aqui, gente. Agora é molho no peixudo do gato, né? Eu vou até chegar mais perto com a nossa câmera. Ó. Então aqui nossa polentinha tá quase pronta. Enquanto isso, o nosso creme brulee também fica pronto. Deixa eu dar uma boa reduzida, deixa até cozinhar bem esses ovos, né, essas gemas. Agora é o momento de colocar o que? A nossa couve. Eu gosto de, antes de colocar, dar uma rasgada nela, para ela ficar melhor para você consumir, tá bom? Então aqui eu usei 4 folhas de couve. Ah, não gosto de couve, troca por brócolis. Ah, não gosto de brócolis, troca por ervilha. Ah, não quero usar nada verde. Não usa, tá bom? Então vocês que vão decidir aí o que vocês querem usar de legumes e de folhas, por exemplo, tá bom? Ó, então vai mexendo, cozinhando, sem pressa. Ó, mexe nosso creme brulee, também nosso arroz doce brulee. Agora é meio que tudo ao mesmo tempo, tá? Yeah. Perdão, gente. Aqui como eu usei bacon é salgado, então eu vou dosar o sal daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nossa panelinha agora de canjica com amendoim e doce de leite aqui do ladinho. Panelinha que andar um pouquinho, né? Gente, a minha sopa, acredito eu que esteja pronta, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Vou ver como é que tá o nosso... Deixa eu só ver aqui como é que tá o nosso... Vou pegar um garfinho, gente, só um minutinho. Nosso arroz brulee também já está pronto. Então, vou desligar aqui, só um minutinho. Pronto, gente, voltei aqui.
Aí a Flávia falou que tá tão bom pra tomar sopa hoje, né? Eu sou suspeita a falar porque eu adoro sopa, então eu sou bem suspeita a falar. Então aqui, gente, ó, deixa eu virar aqui que fica melhor. Vou colocar um pouco de sal. Um pouquinho de pimenta calabresa, que eu acho que fica super gostoso e, querendo ou não, é termogênico também. Pra quem tá com frio, vai ficar super aquecido. Mexo bem. Deixa eu só ver como é que ficou a cenourinha, que tava cortadinha em cubinhos. Pra mim tá bom. A batatinha. A mim ainda falta um pouquinho de sal. Então, ó, mais um pouco de sal. E tá pronta a nossa sopinha, tá bom? Podem consumir imediatamente. O nosso arrozinho brulê também já está pronto. Já vou colocar no ramecazinho pra gente fazer aquele caramelinho bonito. Nossa canjiquinha. Tô aqui dissolvendo o nosso doce de leite. E eu vou tirar o nosso bolo, que ele deve estar pronto, não é? Então, vamos colocar aqui nosso amendoim. E eu uso, gente, o amendoim partido ao meio mesmo, tá? Se quiser colocar o sal, deixar com sal, ele vai ficar mais gostoso, que vai lembrar caramelo salgado, tá? Então aí vai de vocês. Então aqui, vamos pegar aqui nosso... Por aqui. Deixa eu só tirar o nosso bolo, gente, que ele deve estar pronto já, tá bom? Só um minutinho. Gente, bolinho pronto. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Cresceu até o mais que precisava, mas olha só. Então, tá super cheiroso. Daqui a pouquinho eu tento tirar. E super, super, super fofinho, gente. Ficou alguma dúvida até o presente momento? Por favor, gente, podem mandar nesse momento, tá? Aqui o que eu vou fazer? Colocar o nosso brulê aqui no nosso ramecazinho. Ó, coloquei aqui no ramecazinho o nosso arroz. Vou pegar o açúcar e maçaricar. Mais ou menos, a Denise pegou e falou que 4 pratos em 1 hora, mais ou menos isso, né? Ó, então aqui vou colocar um pouquinho de açúcar para fazer o caramelinho. Lembra que tem que fazer o caramelinho para fazer brulê? Então, ó, coloquei aqui maçarico. Se não tiver maçarico, pode ser o forno. E ó, e aí, crianças, olha só como que fica. Olha que coisa ruim, né? Claro que aqui eu fiz só bem levemente caramelizado. Você pode pôr mais açúcar e deixar queimar bem, ficar super gostoso.
Enquanto isso, gente, eu só vou fazer o seguinte, só vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa canjica. A Fernanda perguntou se é açúcar normal. Eu uso açúcar normal mesmo, que tiver em casa. Gente, ó, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Aqui eu coloquei o doce de leite e o amendoim. Só que ele fica ralo nesse momento. Se você quiser engrossar para ficar mais encorpadinho, pode colocar umas 2 colheres, 1 colher mais ou menos de sopa de amido, ou deixar reduzir bem. Aí vai depender de você e do seu gás, né? Então, deixa eu só desenformar o nosso bolo para mostrar para vocês também como que fica. Tá quente. Peraí que deu uma quebradinha aqui. Quebrou, mas tudo bem. Como tá quente, né, gente? E ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Mesmo você untando, né, bolo quente não se desenforma quente, né? Mas ó, olha que coisa mais lindinha que ficou o nosso bolinho, gente. Deixa eu pôr mais pra cá. Olha, todo caramelizado. Então, ó, bonitinho. E eu vou fazer a difícil missão de cortar. Olha isso, gente. Que coisa triste, né? Que coisa ruim esse bolo de pamonha. Eu vou até fazer o seguinte, fazer a ruindade. Tá horrivelmente gostoso. Dá pra sentir até o gostinho de tudo, né? Do milho, do açúcar, de tudo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Olha só. Nossa canjica ainda não tá cremosa do jeito que você quer, né? Do jeito que você acha. Mas você pode colocar um pouquinho de amido para dar uma engrossadinha, tá bom? Belezinha, crianças? Foi difícil? Ficou alguma dúvida em relação a isso, gente? As nossas receitinhas de hoje? Enquanto vocês vão falando, vão digitando aí, eu vou comendo mais um pedaço do bolo de pamonha. Tá muito ruim. Gente, lembrando, a live vai ficar salva. Perdão, é feio de falar de boca cheia, né? A live vai ficar salva. Todos os ingredientes vai estar na descrição, que eu vou postar daqui a pouquinho. Assim que acabar a live, eu vou postar a receitinha pra vocês, tá bom? E ainda deixei de bônus a receita do suco de milho, tá bom? Parecido com aquele suco de milho que tem na rodovia Castelo Branco, que é um rancho que todo mundo conhece, tá bom? Então, bem mais gostoso, que aquele lá tá ruim pra caramba, né? Então, podem fazer que fica maravilhoso. A Denise perguntou, gente, se pode colocar pedaço de goiabada. Não recomendo, Denise, porque ele é muito fofinho, ó. Ele é bem fofinho, ele não tem estrutura. O que você pode fazer é colocar uma calda de goiabada por cima. Derrete a goiabada com água e um pouquinho de suco de limão e joga por cima. Vai ficar muito mais gostoso, tá bom? Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vai ficar salva, lembrando mais uma vez, vai ficar salva a nossa live. Vou postar a receitinha com todo o passo a passo e com o bônus do suco de milho, tá bom? Espero que tenham gostado. Dia 5, deixa eu aumentar aqui, né? Dia 5 de junho, na próxima quinta-feira, estarei aqui na Tia Marlene novamente com uma aula de bolos com caldas quentes, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Quem fizer isso, me mande, tá bom? Eu vou lá experimentar na casa de vocês. Tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau, gente!
Tchau, tchau, gente.